Boa noite, meus amigos! Estamos recebendo nossa amiga Beth, que veio passar para a gente a libertação dos escravos à luz do Espírito da Verdade. E eu quero anunciar rapidamente para vocês que, dia 2 de agosto, nossa palestra de aniversário da casa vai vir o expositor convidado, será o Fábio Rossi. Ele vai passar para a gente Mundo de Regeneração. E a nossa convidada, a nossa pianista da casa, ela vai tocar no aniversário da casa para a gente. E será no sábado, dia 2 de agosto, 18 horas. Eu convido a todos e a todas para acompanhar a palestra de aniversário da nossa casa. 9 anos! Como passou o tempo, meus amigos? 9 anos! O ano que vem é 10 anos! Nossa, faz tempo, hein? E todos vocês estão convidados e convidadas. É com você, amiga Beth. Boa noite, amigos queridos. Parabéns para o SEAC, parabéns para o Rodrigo, para a espiritualidade que cuida dessa casa maravilhosa. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo essa oportunidade de encontro, de estudo dos ensinamentos de Jesus. Se conosco nesses próximos instantes, amigos queridos, mentores amigos, que assim seja. Então, a gente vai fazer uma, uma reflexão sobre a libertação dos escravos e o papel do espiritismo, né, na abolição da escravatura. Bom, no Brasil, a escravidão de negros, começou em 1550. Eles eram uma mão de obra forçada para gerar lucro para os donos das minas, dos senhores de engenho, das lavouras. E o Brasil vivenciou séculos de escravidão. A escravidão que começou em 1550 se estendeu até 1888, quando foi assinada a Lei Áurea. Foi um período de intenso sofrimento, de injustiças, e a gente vai trazer algumas informações desse livro maravilhoso. Quem escreve é o jornalista Laurentino Gomes. Esse jornalista ganhou muitos prêmios. O título do livro é 1808. Foi o ano que Dom João VI veio para o Brasil. Esse livro é fantástico e é muito, muito gostoso de ler. Então, no século XVII, antes da chegada de Dom João VI ao Brasil, o nosso país era um imenso território virgem, escassamente povoado, tinha pouco mais de 3 milhões de habitantes. De cada 3 brasileiros, um era escravo, e a população indígena era de 800 mil pessoas. E o povoamento se concentrava no litoral, com algumas cidades no interior. A cidade de Itu, né, no estado de São Paulo, era a boca do sertão. De lá partiam as bandeiras paulistas para o interior ermo do Brasil. E descobriram ouro e diamantes no final do século XVII. Isso causou uma grande onda migratória da Europa para o Brasil. E, ao mesmo tempo, o tráfico de escravos se acelerou. Quase 2 milhões de negros cativos, aprisionados, foram importados para trabalhar nas minas e lavouras do Brasil durante o século XVIII. Foi uma das maiores movimentações forçadas de pessoas em toda a história da humanidade. E graças ao ouro e ao diamante, a população das cidades mineiras explodiu no século XVIII. Vila Rica chegou a ser a maior cidade do Brasil, com 100 mil habitantes. No final do século XIX, as minas
empregavam 6.662 trabalhadores. Desses trabalhadores, só 169 eram livres. Os demais, 6.493 eram escravos. Em 1808, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, surgiram tensões políticas agravadas pela escravidão. Fazia mais de 200 anos que o tráfico incessante de negros africanos sustentava a prosperidade da economia colonial. Os escravos eram um motor das lavouras de algodão, de fumo, de cana-de-açúcar e também das minas de ouro e prata, que drenavam a riqueza para a metrópole, para Portugal. Os cativos, somados aos negros libertos, mulatos e mestiços, né? Então, os mulatos, mestiços, eram todos eles aliados entre si, né? Eram os pobres que viviam à margem da sociedade colonial, formavam mais de 2/3 da população, que deixava os brancos numa minoria. E essa situação, para eles, era insustentável para os brancos, potencialmente explosiva. Os brancos tinham medo das rebeliões de escravos. Isso tirava o sono das famílias brancas, das famílias abastadas e alfabetizadas. No início do século XVIII, o Rio de Janeiro era o maior mercado de escravos das Américas. Olha só. O porto do Rio de Janeiro vivia congestionado por navios negreiros vindos da África. 850 mil escravos africanos passaram pelo porto do Rio de Janeiro no século XVIII. 850 mil. A cidade do Rio de Janeiro, ela era imunda de sujeira de todo tipo. E a urina, as fezes dos moradores eram recolhidas durante a noite e eram transportadas de manhã para serem despejadas no mar por escravos que carregavam grandes tonéis de esgoto nas costas. E parte desse conteúdo, né, de amônia, de ureia, caía sobre a pele dos escravos e, com o tempo, formavam listras brancas. Eles, por isso, eram chamados de tigres. E a facilidade de dispor desses escravos, né, que eram chamados de tigres, e o seu baixo custo, retardou a criação das redes de saneamento nas cidades litorâneas do Brasil. No Rio de Janeiro havia um grande número de negros, mulatos e mestiços nas ruas. Os escravos realizavam todo tipo de trabalho manual. Eles eram barbeiros, sapateiros, moleques de recado, fazedores de cestas, vendedores de capim, refrescos, doces, pães de ló, angu, café, e também carregavam gente e mercadorias. Pela manhã, centenas deles iam buscar água no chafariz do aqueduto da Carioca. As águas eram transportadas em barris e o barulho era incessante. Os negros seminus, levando sacos de café na cabeça, iam dançando e cantando ao ritmo de um chocalho, entoavam melancólicas cantilenas. Outros iam carregando sal, apostavam corrida, gritando a plenos pulmões. Havia grupos acorrentados uns aos outros, carregando baldes de água na cabeça. Nos feriados e fins de semana, eles usavam roupas coloridas, enfeites e turbantes, e reuniam-se no campo de Santana, nos subúrbios da cidade, onde, em grandes círculos, eles cantavam e dançavam, batendo palmas, totalizavam de 10 a 15 mil escravos. Era um espetáculo de alegria, de tumulto, de confusão, escreveu um viajante. E que provavelmente não é possível ver esse espetáculo na mesma escala em qualquer outro país
fora da África. E com a chegada da família real, melhorou o saneamento, né, no Rio de Janeiro, melhorou né, a saúde, a arquitetura, a cultura, as artes, os costumes, tudo mudou para melhor, pelo menos para a elite branca. A população triplicou, inclusive o número de escravos, que de 12 mil lá no Rio de Janeiro, passaram para 36.182 escravos. E mal vestidos, os negros costumavam se reunir nas ruas e praças aos domingos e feriados para jogar, lutar capoeira, para batucar. Quando eles cometiam delitos, os seus donos tinham o direito de açoitá-los em praça pública. Né, no caso de desordens, brigas, bebedeiras, jogos proibidos como a capoeira era proibida, agressões físicas, pequenos furtos, porte de armas, no caso, navalhas, esses escravos eram reprimidos de forma severa. O escravo recebia de 200 a 300 açoites por ser encontrado com navalhas ou lutando capoeira, que é o símbolo da cultura africana e também era um meio de defesa. 200 a 300 açoites. E os negros, eles podiam ser presos apenas por assobiarem o ritmo da capoeira ou por usarem um casquete com fitas amarelas e vermelhas, que é o símbolo dos lutadores de capoeira. Ou então por carregar instrumentos musicais utilizados nesses encontros. Com a chegada da família real, então a corte achava indecente açoitar os escravos em praça pública. Isso poderia provocar revoltas. E aí os açoites passaram a ser feitos em recintos fechados, longe dos olhos estrangeiros que circulavam pelas ruas, e vieram muitos estrangeiros com a família real. E os escravos que chegavam, né, pelo navio negreiro, eles ficavam em quarentena para serem engordados e tratados das doenças que, né, contraíram nessa travessia. Quando eles adquiriam uma aparência mais saudável, eles eram vendidos para os donos das minas, dos engenhos, das lavouras. Isso já acontecia há 3 séculos. Entre os séculos XVI e XIX, cerca de 10 milhões de escravos africanos foram vendidos para as Américas, 10 milhões. E o Brasil era o maior importador de escravos do continente, no continente americano. E o tráfico de escravos era um negócio gigantesco, movimentava centenas de navios, milhares de pessoas dos dois lados do Atlântico, né? África e América. Tinha agentes na costa africana, exportadores, armadores, né, que montam os navios, transportadores, seguradoras, importadores, atacadistas, e revendiam no Rio de Janeiro, revendiam os escravos para centenas de pequenos traficantes regionais. Os lucros eram astronômicos, mas também envolvia grandes riscos. 80% dos cativos que vinham ou do Congo, ou de Angola, ou de Moçambique, né, eles acabavam sucumbindo. A taxa de mortalidade do percurso até o Brasil era altíssima. Quer dizer, 80% dos escravos vinham desses 3 países, Congo, Angola e Moçambique. E muitos morriam antes de chegar no Brasil, né? Na África, esses negros eram capturados como prisioneiros de guerra, eram brigas entre tribos, aí eles eram levados para o litoral, comprados por agentes dos traficantes portugueses. Na África, até chegar no litoral, 40% morriam no percurso entre as zonas de captura e o litoral africano. Outros 15% morriam na travessia do Atlântico,
que as condições eram péssimas, as condições sanitárias dos porões, né, dos navios negreiros. A viagem durava de 33 a 43 dias, da África até o Brasil, e de Moçambique via Oceano Índico durava até 76 dias. Aí no Rio de Janeiro, após o desembarque, 10 a 12% morriam nos depósitos, como o mercado do Valongo, né, onde eles ficavam em quarentena para se recuperarem das doenças da viagem, para engordarem. De cada 100 negros capturados na África, só 45 chegavam ao destino final. E havia também naufrágios, ataques de piratas, e os escravos, os navios negreiros, eles eram considerados uma carga, como uma mercadoria qualquer. Se o negro morresse no navio por maus tratos, o seguro não indenizava. Mas se ele caísse no mar, o seguro indenizaria. Aí o que faziam, né, esses traficantes? Eles jogavam no mar os escravos doentes ou desnutridos, vivos, para poderem receber o seguro. No Brasil, os traficantes de escravos eram empresários proeminentes, reverenciados e respeitados, influentes na sociedade, tinham negócios com o governo, com a corte portuguesa, eram grandes doadores, né, na corte de Dom João VI, recompensados com honrarias e títulos de nobreza. E os escravos eram considerados um bem, né, uma mercadoria relativamente barata, acessível até a famílias de classe média lá da corte de Dom João. Eles avaliavam o preço do escravo comparando a um animal de carga. Então, eles eram explorados ao máximo para que os seus donos obtivessem o máximo de lucro. Inclusive, 30 monges do convento de São Bento viviam dos rendimentos proporcionados por 4 engenhos de açúcar, que empregavam 1.200 escravos, 30 monges do convento de São Bento. E os instrumentos de tortura? A gente, né, já ouviu falar, já viu, eram instrumentos de captura, de contenção. Então, por exemplo, correntes e colares de ferro, algemas, o tronco imobilizava a cabeça, os pés e as mãos. Tinha a máscara de Flandres, né, uma folha assim de metal, para impedir que o escravo comesse a cana-de-açúcar ou engolisse pepitas ou pedras preciosas, né, quando trabalhavam nas minas. E os anjinhos que comprimiam os polegares para que eles confessassem alguma coisa, as surras com palmatórias, com chicotes, os ferros quentes com as iniciais do proprietário. E se o negro fugisse, aí eles imprimiam a ferro quente a letra F de fugitivo. Tinha a argola de ferro no pescoço. A punição mais comum era o açoite nas costas, nas nádegas, quando o escravo fugia ou cometia alguma falta grave no trabalho. Para não infeccionar, eles colocavam o escravo no banho, numa mistura de sal grosso, vinagre e pimenta malagueta, para não infeccionar. Nas fazendas e minas, os escravos eram punidos pelo feitor ou pelo proprietário. E nas cidades, eles eram punidos pela polícia. Eles eram punidos nas prisões ou nos pelourinhos que se espalhavam pela cidade. As áreas ao redor do Rio de Janeiro, naquela época, século XVIII, XIX, eram repletas de florestas, montanhas.
acabava sendo um refúgio para centenas de escravos fugitivos que formavam os quilombos. E tinha também os capitães do mato, a tarefa deles era recapturar os escravos foragidos, eles eram caçadores de recompensa. Alguns escravos conseguiram ser alforriados, né, obtiveram a sua liberdade. Eles chegaram alguns até a enriquecer e se tornaram, imaginem só, proprietários de escravos, de terras e de outros bens, mas foram casos raros. Tem a famosa mulata Chica da Silva, né? Em Minas Gerais, ela nasceu escrava e ela conquistou a sua liberdade com as graças de um rico português, casou com ele, tiveram 13 filhos. Entre os bens da Chica da Silva, havia um grande número de escravos. Tem até um filme de Cacá Diegues, de 1976, trazendo a biografia de Chica da Silva. A liberdade não significava melhoria de vida. No cativeiro, a posse, a manutenção dos escravos era regulada com algum rigor pela legislação vigente. Os seus donos tinham a obrigação de alimentá-los, de dar-lhes moradia e uma assistência mínima para garantir que eles sobrevivessem. No caso de maus tratos comprovados, o dono perdia a propriedade sobre esse escravo. Mas livres, eles ficavam entregues à própria sorte, marginalizados por completo, sem proteção legal, sem proteção social. Em nome dos interesses da elite agrária, a escravidão permaneceu como uma chaga na sociedade brasileira até a sua abolição em 1888, com a lei assinada por uma bisneta de Dom João VI, a princesa Isabel. Todo esse drama deixou marcas, e os negros continuaram a ser marginalizados ao longo da história, continuaram sendo perseguidos, discriminados. E a doutrina espírita, né? A doutrina espírita ensina que a escravidão é o abuso do mais forte, a escravidão tolhe a liberdade do irmão, e todos somos irmãos, porque todos somos filhos de Deus. No Livro dos Espíritos, na questão 829, Allan Kardec pergunta para os espíritos: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? E a espiritualidade responde: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro. A escravidão é abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. A escravidão contraria a lei natural de liberdade e de igualdade, lei natural. Humberto de Campos, espírito, escreveu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo Chico Xavier, e ele nos traz notícias, né? Ele era jornalista quando encarnado, continuou jornalista lá no plano espiritual, que a preparação da abolição da escravatura começou no plano espiritual. E os espíritas defenderam a abolição. Em julho de 1869, surgiu o primeiro periódico espírita no Brasil, publicado em Salvador. Olha o que eles publicaram. Chamava Eco da Além Túmulo. O Eco da Além Túmulo deduzirá de cada assinatura realizada uma determinada quantia, cuja soma será anualmente publicada e destinada para dar liberdade a escravos de qualquer cor, do sexo feminino, de 4 a 7 anos, nascidos no Brasil. E importantes líderes do espiritismo eram contrários ao trabalho escravo. A proposta era adotar medidas paulatinas para a emancipação dos escravos,
substituir gradativamente a mão de obra escrava pelo trabalhador livre. Porque se os escravos fossem libertos todos de uma vez só, haveria uma desorganização na produção agrícola, uma crise econômica, o despreparo do escravo para a vida em liberdade, haveria uma desordem social. Era necessário, primeiro, preparar o Brasil para a mudança. Bezerra de Menezes, naquela época encarnado, publicou um livro chamado A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. No entanto, já em 1880, os espíritas defendiam abertamente a necessidade urgente de abolição da escravatura. A imprensa se tornou uma verdadeira tribuna política. As instituições espíritas também eram contra a escravidão. Os jornais espíritas defenderam a abolição, eles usavam o argumento da reencarnação. O senhor de hoje será o escravo de amanhã, né? O escravo está expiando, pagando as suas faltas, os seus débitos, e o senhor de escravo está acumulando débitos para serem saldados nas encarnações futuras. A revista Reformador, o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, escreveu, àquela época, que é dever de todo espírita apoiar a causa da abolição. E os espíritas abraçaram essa causa. As instituições espíritas arrecadavam donativos para comprar cartas de alforrias. A princesa Isabel, explica, né, Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Princesa Isabel reencarnou com a missão de libertar os escravos. A pedido de Jesus, Ismael é o protetor espiritual do Brasil, Ismael e sua falange dirigiu lá, né, da espiritualidade, movimentos a favor da república, a favor da abolição né, da escravatura, mas com muita serenidade e prudência para evitar conflitos. Em 1871, a princesa Isabel assinou a lei do ventre livre. Era uma garantia de liberdade aos filhos de escravos que nascessem a partir dessa data. No início de 1888, o Dom Pedro II, imperador, ele foi afastado do trono e a princesa Isabel assumiu a regência. E ela escolheu João Alfredo para organizar um novo ministério, como diz Humberto de Campos, formado por notáveis espíritos reencarnados. No dia 13 de maio de 1888, os abolicionistas apresentaram à princesa Isabel a proposta de lei que Isabel, cercada de entidades angelicais e misericordiosas, sancionou sem hesitar. Quem conta tudo isso é Humberto de Campos. Ela assinou a Lei Áurea, abolindo a escravatura em todo o Brasil. Humberto de Campos relata, né, a comemoração que aconteceu no plano espiritual naquela noite de domingo. Espírito Ismael permanecia junto à princesa Isabel, mas a libertação dos escravos não foi acompanhada da integração dessas pessoas libertas à sociedade. Eles ficaram relegados à pobreza, à discriminação de seus hábitos, de sua cultura. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, traz: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, nós precisamos respeitar a cultura e a religião
africanas, não só africanas, mas de todos. A luta contra o racismo é a luta contra as diferenças. Todo racismo e preconceito nasce do orgulho. Precisamos atacar o orgulho e o egoísmo. O espírito não tem cor, é só um corpo físico que tem cor. Todos têm direito, né, à igualdade de direitos sociais, à liberdade. E sabendo da reencarnação, esse preconceito de raça, de cor, de classe social, de gênero, deveria desaparecer, pelo menos entre aqueles que acreditam na reencarnação, porque nenhuma condição é permanente. Hoje nós estamos aqui, né, numa determinada cor de pele, numa classe social, num nível social, mas na próxima encarnação nós não sabemos, né, onde estaremos, como estaremos. Então, amigos queridos, elevemos o nosso pensamento ao mais alto e vibremos por todo o nosso planeta, por todos os dirigentes de nações, para que busquem a harmonia, a união, a concórdia, a paz. Vibremos também por todas as pessoas que estejam passando por alguma dificuldade física, emocional, material, espiritual. Vibremos tanto pelos que estão aqui encarnados, como pelos que estão na pátria espiritual. Vibremos muito amor a todos os trabalhadores do bem. Vibremos pelos mentores do SEAC, pelos nossos mentores. Vibremos pela nossa família e por nós mesmos. E nós agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade desse encontro, agradecemos as informações que Humberto de Campos nos trouxe, Humberto de Campos, agradecemos ao Laurentino Gomes, né, que traz de uma forma tão gostosa, né, como era a vida do escravo naquela época, gostoso de ler, né, mas naquela época foi muito sofrido. Nós agradecemos por tudo isso que nós aprendemos e que possamos fazer bom uso desse nosso conhecimento e possamos deixar de ser omissos e trabalhar em prol da justiça social, da liberdade, né, da paz. Amigos queridos, agradeço muito a todos e uma boa noite.